Olá, meu nome é Bianca Moraes, sou graduanda em Secretariado Executivo na Universidade Federal da Bahia. E hoje vou trazer o tema Invisibilidade interseccional no trabalho e te convido a conhecer um pouco do conceito de interseccionalidade. Bom, conforme Howard Zinn, no livro A História do Povo dos Estados Unidos, interseccionalidade é o estudo da sobreposição ou intersecção de identidades sociais dos sistemas relacionados de opressão, dominação ou discriminação. Significa que conceituações clássicas de opressão como racismo, sexismo, classismo, capacitismo e violências correlatas não agem independentemente. Nas palavras de Carla Cotirene no seu livro Interseccionalidade, da série Feminismos Plurais, ela demarca o paradigma teórico e metodológico da tradição feminista negra, promovendo intervenções políticas e letramentos jurídicos sobre quais condições estruturais o racismo, o sexismo e outros marcadores sociais se sobrepõem, discriminam e criam encargos singulares às mulheres. A interseccionalidade revela, por exemplo, como as mulheres negras LGBT+, com um estético diferente do padrão eurocêntrico, são discriminadas no trabalho. Isso porque a construção social sobre as mulheres, em especial negras e de classe popular, produz desafios adicionais no acesso a direitos. A Cotirene aponta que a interseccionalidade pode ajudar a enxergarmos as opressões, combatê-las, reconhecendo que algumas opressões são mais dolorosas. Em 1968, Emma de Graffred se juntou a outras 4 mulheres negras e processou uma empresa de venda de automóveis por discriminação, denunciando que elas não eram contratadas pela sua cor de pele. A corte negou a acusação com o argumento de que na organização tinham mulheres brancas como secretárias e homens negros como operários, o que mostra o prejuízo para uma sociedade ao tratar discriminação de gênero e de raça separadamente. Nesse caso, a justiça não reconheceu que o problema se encontrava na intersecção entre o sexismo e racismo. E na área de secretariado, podemos refletir que perfil de profissional se espera para essa ocupação. No Brasil, a filósofa e escritora negra Djamila Ribeiro traz a importância da interseccionalidade para pensar em como criar meios de pautar nossas políticas, incluindo a diversidade da sociedade brasileira, desde a gestão pública até o mercado de trabalho. E eu acrescento, na universidade, também precisamos de diversidade. Bom, finalizando com um trecho de Djamila Ribeiro, na hora de pensar políticas, eu preciso ter um olhar interseccional porque eu preciso atingir grupos mais vulneráveis. Então, se eu universalizo um grupo ou uma luta, eu não nomeio o problema. E se eu não faço isso, as pessoas ficam na invisibilidade. Os problemas delas sequer são nomeados, e se eu não nomeio o problema, eu sequer vou conseguir pensar uma solução. A invisibilidade interseccional mantém as desigualdades sociais que afetam a população mais vulnerável e o desenvolvimento do país. Boa tarde, meu nome é Larissa de Andrade, sou graduanda em Secretariado Executivo. Falar em invisibilidade interseccional é pensar como diferentes formas de opressões se relacionam uma com as outras. Pegando o gancho na fala de Djamila Ribeiro, em que ela disse que interseccionalidade é perceber que não se pode haver primazia de uma opressão sobre as outras e que é preciso romper com a estrutura. Romper com a estrutura e me faz lembrar da minha primeira experiência de estágio, em que uma mulher branca, loira, do cabelo liso, me perguntou se eu era estagiária de secretariado e eu respondi que sim. E ela me disse que não sabia que existia estudante de secretariado como eu. Na hora eu não entendi, mas depois eu perguntei para ela que eu disse para ela que eu não sabia que a minha competência estaria sendo medida mediante o meu estereótipo de mulher, negra, gorda, do cabelo crespo. Mas ela não me respondeu mais nada e a gente continuou uma relação educada durante o período de estágio. E finalizo dizendo uma frase de Angela Davis que disse: Eu não estou mais aceitando as coisas que não posso mudar. Eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. Então a gente já passou da hora de dar o nosso grito de mudança
e não aceitar mais esse tipo de coisa que vem acontecendo com nós mulheres. Olá, aqui quem fala é Fernanda Mendes e sou formada em Secretariado Executivo pela Universidade Federal da Bahia. Bom, sobre a interseccionalidade, ou melhor, sobre a invisibilidade desta interseccionalidade, eu vejo ainda como um atraso da sociedade, em que em vários contextos, né, porque a gente consegue entender que desde o micro ao macro conseguimos ver diferenças e singularidades dentro dessas diferenças, em que a sociedade ainda não conseguiu entender e aceitar as diferenças de cada pessoa e, a partir disso, nos grupos em que elas podem estar inseridas, como uma mulher negra e uma mulher branca, ambas não compartilham da mesma luta, assim como uma mulher negra LGBT, QI+, e uma mulher negra hétero. Uma não saberia falar exatamente do que a outra passa, pois os lugares de fala são bem variados. E tem coisas que sim, são interseccionais, mas tem outras que uma não pode falar pela outra. E essa invisibilidade acaba trazendo uma cegueira social, em que não conseguem entender as necessidades individuais de cada um para que elas sejam supridas da forma devida. Em relação à minha vivência profissional, nos estágios em que eu passei em secretariado, eu fui feliz em não ver, ou porque eu ainda não tinha esse conhecimento, essa noção, ou porque realmente eu não vivi. Eu não sei dizer quais desses dois fatores é que poderia apontar de forma evidente. Mas eu não consigo delimitar uma situação em que eu presenciei, e muito menos algo que eu vivi. Pois eu sei, eu tenho nítida noção de que dentro do meu grupo, do qual eu faço parte de uma mulher negra, hétero, eu ainda sou privilegiada pela minha questão socioeconômica. Então, tem coisas que eu não vou poder dizer que eu passei ou que eu vou passar, que uma mulher negra de classe baixa ou uma mulher negra rica vai passar. Eu não tenho como dizer isso. Então, dentro desse cenário meu, eu não tenho muito o que citar de uma situação em que eu tenha passado. Entretanto, eu não posso deixar de dizer que eu já vivenciei em outros cenários de minha vida, em que pessoas simplesmente apontam o dedo, dizendo que é porque é feminista, ou porque é mulher e por isso tá de mimimi, ou porque a mulher negra, então tudo para ela é racismo, ou é tudo é homofobia. Frases como essa nós ouvimos, ou pelo menos nós que temos um ouvido mais sensível, presenciamos o tempo inteiro. Então eu não posso deixar também de ressaltar que eu vivo sim em outros cenários, mas não dentro, né, das minhas experiências de secretariado executivo. Bom, e também não posso deixar de ressaltar, só para finalizar, que se ninguém fala, ninguém grita ou evidencia quando tem uma situação de injustiça, em que infelizmente uma pessoa em que não tem o conhecimento dessa situação e que ainda prefere esboçar pensamentos, como é que eu posso dizer? Pensamentos atrasados, melhor dizendo. Se essas pessoas não gritam dizendo que é errado isso, essas outras pessoas vão continuar dizendo e perpetuando pensamentos que segregam, que maltratam e que excluem, tá? Muito obrigada pela oportunidade em poder expressar um pouco e contribuir um pouco mais.